Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato Sartori, da Sartori Bikes, e hoje eu vou apresentar para vocês um comparativo dos pneus Continental. Desde o pneu ótimo, melhor como pneu para competição, o GP5000 TTTR, a um pneu de treino, o GP5000 All Season. Beleza? Então vamos lá. Os pneus que hoje entraram nesse comparativo são Continental GP5000 TTTR de 28 milímetros e de 25 milímetros, ambos tubeless. Continental GP5000 STR de 28 milímetros, de 25 milímetros e o de 25 milímetros com a lateral marrom. E por último, o Continental GP5000 de 25 milímetros Clincher. E neste comparativo, ele foi equipado com câmara de ar de látex. Bom, outro dos dados foi o site Bicycle Rolling Resistance. Então, todo o comparativo foi utilizado a base de dados deles. E aqui eu estou passando para vocês essa informação de uma forma mais clara, para que vocês possam adquirir o melhor pneu para a melhor situação de vocês, seja para prova, seja para treino. Então, vamos lá. Bom, então, esse aqui é a tabela da Bicycle Roller Resistance, onde eu estou utilizando o comparativo aqui dos pneus Continental. Então, quanto mais baixa essa linha aqui, mais rápido é o pneu, e quanto mais alta essa linha, mais lento é o pneu. Beleza? Então, deixa eu ajustar aqui para que vocês consigam enxergar melhor. Bom, vamos lá. Pneu, bom, primeiramente a pressão utilizada. Tá? Então, nessa tabela aqui, essa faixa aqui, das bolinhas, são os pneus com média pressão. Essas outras aqui são alta pressão. Essas aqui são as pressões muito altas e as pressões altíssimas. Qual que é a faixa de pressão que a gente utiliza atualmente? Nesse espectro aqui dos 65, 62 PSI até os 85, próximo dos 90 PSI, para pessoas mais pesadas ou para pneus clincher, no caso. Tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui nessa faixa. Aqui. Primeiro pneu, o pneu mais veloz de todos, é o pneu Continental GP5000 TTTR de 28 mm. Nessa linha aqui, laranja, a laranja, a abóbora, para quem está olhando aí. Bom, com 72 PSI, orientado com 72 PSI, eu tenho uma resistência à rolagem de 27,1 watts. Isso para os dois pneus. Lembrando que essa tabela aqui, quais foram os parâmetros que eu utilizei? A velocidade em 40 km por hora e o peso do sistema, ou seja, o peso do ciclista mais a bike e todos os acessórios, de 100 kg. Então, o pneu Continental GP5000 TTTR de 28 mm possui com uma pressão de enchimento de 72 PSI, ele possui uma resistência à rolagem de 27,1 watts. O segundo pneu da lista, o Continental GP5000 TTTR de 25 mm, com uma pressão de inflagem ali de 80 PSI, ele possui uma resistência à rolagem de 27,4 watts. Tá bom? Se nós trouxermos para a mesma escala, ali, 80 PSI, os dois, é claro que é uma escala superestimada para o pneu de 28 milímetros, tá? A gente vai ter uma diferença ali praticamente de 27,4 para 26 PSI, 1,4 watts mais rápido o pneu de 28 milímetros da Continental. Isso se for nos 80 PSI. Terceiro pneu da lista, Continental GP5000 STR de 28 milímetros, nessa linha aqui verde, tá? Com uma pressão de enchimento de 72 PSI, ele possui uma resistência à rolagem de 31,7 watts para os dois pneus. Se a gente comparar com o GP5000 TTTR, que é um pneu específico de competição, tá? Que possui uma resistência à rolagem de 27,1 watts, é uma diferença de 4,6 watts. É por isso que eu sempre indico para competição utilizar o GP5000 TTTR, tanto para competições de contrarrelógio, no caso um contrarrelógio de estrada, quanto para uma prova de Ironman, seja o meio Ironman quanto o full, tá? Porque 4,6 watts de diferença é muita coisa. E essa diferença aqui de 4,6 watts entre o Continental GP5000 STR de 28 mm para o
TTTR de 28 milímetros representam em 90 quilômetros, meio Ironman, 1 minuto e 11 segundos de diferença, tá? Em 90 quilômetros. Já num Full Iron, essa diferença corresponde a 2 minutos e 42 segundos aproximadamente. Vamos ao quarto pneu da lista, o Continental GP5000 de 25 mm Clincher, tá? Na versão Clincher. Esse é um pneu que é equipado com câmara de ar de látex. Ele é um pneu que surpreende demais. Tá? Ele tem uma boa resistência à rolagem, uma baixa resistência à rolagem e uma ótima proteção de furos. Ou seja, para quem não gosta de um pneu tubeless, tá? Prefere utilizar o pneu Clincher, esse é o pneu que eu recomendo. Muito bom. Tanto para treinos quanto para competições. Ele fica apenas ali aproximadamente. Então, tem uma resistência à rolagem de 32 watts. A gente comparar ele com o STR, de 28 mm com uma pressão de 72, tá? Praticamente as pressões que você utilizaria tanto no 28 quanto no 25. Você vai ter uma resistência à rolagem de 31,7 watts contra 32 watts. Ou seja, pouquíssima diferença. Se nós trouxermos para a escala ali dos 80 PSIs, a gente vai ter uma diferença ali de aproximadamente 1 watt. Ou seja, recomendo o pneu GP5000 Clincher com câmara de ar de látex. E agora, o quinto pneu da nossa lista, aqui nessa linha vermelha, é o Continental GP5000 SPR de 25 mm, com uma resistência à rolagem de 33 watts. Ficando 1 watt apenas mais lento que o Clincher, a versão dele Clincher, com câmara de ar de látex. Tá? E aproximadamente 1,3 watts de diferença para a versão 28 mm. Então, você vê, esses três pneus são muito bons. Então, a mesma faixa aqui de resistência à rolagem, praticamente. São ótimos pneus para treinos e competição. Falamos dos 5 melhores pneus, agora a gente tem um salto aqui grande. Tá? Vamos analisar agora esses outros 3 pneus aqui. Bom, o sexto pneu da lista é o Continental GP5000 STR de 25 mm com a lateral marrom. Qual o ponto importante desse pneu? Muita gente utiliza esse pneu porque ele acaba sendo um pneu diferente, um pouco mais bonito para algumas pessoas, por ter essa lateral marrom. Mas, pensando em resistência à rolagem, ele é um pneu possui uma resistência à rolagem ruim comparado aos outros pneus. Se a gente comparar ele com o próprio STR de 25 mm com a lateral preta, nós teremos uma diferença de 4,6 watts. Tá? Ou seja, são os mesmos pneus, que muda basicamente é a lateral marrom para a lateral preta. Essa diferença se deve ao composto utilizado, a largura do pneu medida, o 700 por 25 a lateral marrom acaba sendo um pouco mais estreito que o 25 a lateral preta, então são pequenos detalhes construtivos, principalmente na borracha do pneu. E esse pneu possui uma resistência à rolagem muito próxima ao STR All Season de 28 mm. Possui uma resistência à rolagem de 39,8 watts contra 37,6 watts. Dando uma diferença aqui de 2,2 watts de resistência à rolagem, diferença para os dois pneus. E o último pneu aqui da nossa lista é o Continental GP5000 All Season TR de 25 mm, com uma resistência à rolagem de 41,2 watts. Tá? Superior aqui ao de 28 mm, possui uma resistência à rolagem de 39,8, uma diferença aqui de aproximadamente 1,4 watts. Tá? Se a gente comparar ali nas pressões de enchimento ideal para cada pneu. Beleza? Então falamos aqui da resistência à rolagem dos pneus, dos 18 pneus da Continental. E agora vamos analisar outro ponto importante. A gente também pode utilizar aqui nessa tabela a resistência à rolagem em barra. Certo? Então a gente pode ver aqui que o GP5000 TTTR de 28 mm possui menor resistência à rolagem, seguido do TTTR de 25, o terceiro STR de 28, próximo a ele, praticamente igual, o GP5000 de 25 mm Clincher com câmara de ar de látex, tá bom?
e assim por diante. Com relação à resistência a furos dos pneus, essa barra marrom é referente à proteção de furos na banda de rolagem e a azul na lateral. A gente pode perceber aqui que os pneus tubeless, este aqui, eles possuem uma proteção de furos na lateral superior ao pneu clincher. Por quê? Na lateral você precisa de mais borracha, porque a borracha, juntamente com o selante, veda melhor os furos. Tá? Já o pneu clincher, como ele já tem a câmera de ar para segurar o ar lá dentro, ele não precisa ter uma lateral com muita borracha. Tá? Porque por isso que a lateral do pneu clincher ela é mais fina comparado a um pneu tubeless. Entretanto, a proteção de furos na banda de rodagem, que é a mais importante, do pneu clincher, o GP5000, ela é superior até o do pneu continental ao Season TR de 28 mm e de 25. Então, recomendo novamente, para quem gosta de um pneu clincher, utilize o GP5000 25 mm com câmara de ar de látex. Beleza? Bom, a gente pode ver também a espessura dos pneus. Mais uma vez, o GP5000, a banda de rodagem possui uma espessura superior a todos os outros pneus. Ponto importante aqui, como justificativa, porque eu recomendo utilizar o TTR de 28 mm para competição. A espessura do pneu. Tá? A gente tem uma espessura aqui de 1,9 mm na banda de rodagem contra 2,1 mm do STR. Apenas 0,2 mm. É pouca coisa? É pouca coisa. Faz diferença? Claro que vai fazer diferença. Mas são pneus muito próximos um do outro. Outro ponto importante, a largura do pneu. Tá? Então, a linha aqui marrom é a especificada na lateral do pneu e a azul é a medida. Então, isso aqui é montado num aro com largura interna de 17 mm. Tá? O pneu 28 mm, o STR TTR de 28 mm possui uma largura escrita na lateral dele de 28 mm, mas na medição com paquímetro de 29,1 mm. Ou seja, a calibragem do pneu deve ser feita para o pneu de 29 mm. Isso se você utilizar um aro com largura interna de 17, ou seja, quanto maior a largura interna do aro, isso vai mexer na pressão que você coloca no pneu. Tá? Então, dica. A calibragem do pneu é com relação à largura real do pneu montado na sua roda. Mesma coisa aqui para o TTR de 25 mm. Ele possui uma largura medida de 26 mm. O GP5000, vamos surpreender aqui de novo, largura informada de 25 e a medida de 26,3. Ou seja, pessoal, sempre atento à largura do pneu real montado na sua roda. Bom, e hoje o ponto para a gente poder avaliar aqui é o grip no molhado, ou seja, é o grip do pneu molhado. E aqui o último ponto que a gente vai analisar hoje é o grip médio na superfície molhada. Tá? Bom, melhor pneu de todos, é claro que seria o GP5000 All Season TR de 28 mm, com 82 pontos. Todos os outros pneus são muito próximos um dos outros, tá? Com medições ali de 29, 66, 69, tá? Então, o TTR de 25 possui um grip melhor do que o de 28, tá? Já o STR de 28 possui uma pontuação de 70, contra o TTR de 28 mm e 66 pontos. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Resistência à rolagem dos pneus, proteção de furos, largura do pneu, tá? Espessura do pneu e a resistência ao grip ali, tá? Em superfície molhada. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Valeu!